Olá, caríssimos alunos. No nosso quinto encontro sobre retribuição do trabalho, iremos tratar sobre os suplementos salariais. Então, como nós já vimos, nós temos o salário base, que é a unidade básica de remuneração paga a um empregado. A maior parte dos trabalhadores recebem, basicamente, o seu salário base. Um salário fixo mensal, que é a situação mais comum. Mas é possível que em alguns contextos, além do salário base, o empregado receba também do seu empregador complementos salariais, adicionais, gratificações, entre outras parcelas. E em contextos um pouco mais raros, mas também de uma maneira possível, há a possibilidade dos empregados, além do seu salário base, receberem suplementos salariais. É possível até que ele receba salário base, complementos salariais e suplementos salariais. O que não pode é que ele receba apenas o suplemento salarial sem o salário base, por algumas razões que nós iremos tratar daqui a pouco. Mas o que são os suplementos salariais? Na visão do Luciano Martinez, os suplementos salariais são as retribuições pagas por terceiros, via de regra clientes ou fornecedores, com os quais os empregadores mantêm relações mercantis com o objetivo de incentivar os empregados a bem exercer suas funções, tendo como resultado deste pagamento o reforço extra da remuneração do empregado. Se a gente for olhar o artigo 457 da CLT, esta divisão que aqui é proposta, à luz do magistério do próprio Luciano Martinez, entre salário base, complementos salariais e suplementos salariais, está lá já prevista. O artigo 457 da CLT, de forma muito clara, diz que a remuneração ela é composta tanto de parcelas pagas com finalidade retributiva pelo empregador, como de parcelas que buscam retribuir os serviços executados pelo empregado por terceiros. Então, nós temos como remuneração salário base, mais complementos salariais, mais suplementos salariais. E qual que é a grande diferença entre a concepção de salário para de remuneração? Porque a remuneração vai pegar todas as parcelas retributivas pagas ao empregado por empregadores e por terceiros, ao passo que os salários não. Os salários, eles só pegam as parcelas retributivas pagas pelo próprio empregador. Diferentemente do salário base e complementos salariais, os suplementos salariais são pagos por terceiros. Só que os suplementos salariais têm clara natureza retributiva também, porque se revestem da ideia de oportunidade de ganhos oferecidas pelos empregadores. É uma chance dada aos empregados para ganharem mais em retribuição ao trabalho executado. Vamos pensar o caso típico das gorjetas. O empregador vai pagar o salário base do garçom, mas o garçom vai ter uma oportunidade de ganho muito grande de receber dos terceiros as gorjetas. É possível que se os terceiros, se a gente não tivesse esse costume, de pagar 10% numa conta, a título de gorjeta para os garçons, provavelmente esta importância teria que ser paga pelo empregado, pelo empregador, compondo esta diferença no próprio salário base. Então é curioso que, se a gente for olhar o mercado, o salário base de garçom é muito baixo, às vezes é um salário mínimo, mas ao final
ele está recebendo 3 mil reais, porque o salário mínimo que ele recebe de salário fixo, mais as gorjetas, dá uma retribuição compatível com a responsabilidade, com o trabalho que ele executa. Se não houvesse as gorjetas, possivelmente o empregador teria que pagar um salário base maior àquele garçom. O suplemento salarial não é um direito universal de todos os empregados, mas é um pagamento que, via de regra, é espontâneo, por terceiros, em algumas ocupações específicas, como aqui dada, né, como exemplo, os garçons ou quem trabalha no ramo de restaurantes, né, e até de hotéis. Uma outra situação que me parece também interessante é que os clientes e fornecedores que pagam os suplementos salariais aos empregados não estão submetidos aos princípios da irredutibilidade salarial e da inalterabilidade contratual lesiva que são aplicáveis aos empregadores. O que significa isso? Eu não sou obrigado a dar sempre uma gorjeta a um garçom. Aquele garçom é empregado de um restaurante há 15 anos. Ele sempre recebe gorjetas. Mas eu, enquanto cliente, ainda que seja um cliente cativo daquele restaurante, eu não sou obrigado a dar sempre gorjeta a um determinado garçom. E se eu não der, isso não vai ser uma redução salarial ilícita, não vai ser uma alteração contratual lesiva, porque esses princípios, eles são cobrados do empregador. Em outras palavras, um empregador que deixa o cliente pagar gorjeta ao garçom, ou melhor, o empregador que sabe que os clientes pagam gorjetas ao garçom, ele não pode simplesmente chegar a este garçom que está acostumado a receber essas gorjetas e falar, a partir de agora, essas gorjetas não serão suas, serão minhas, ou a partir de agora, eu não deixo mais cliente pagar gorjeta aqui no meu restaurante. Ele até pode dizer isso, mas desde que ele incorpore aquela média de gorjetas duodecimal ao salário dos empregados. Porque, do contrário, se o garçom deixa de receber as gorjetas, porque o empregador está alterando o contrato, não está mais permitindo que elas sejam pagas, simplesmente está havendo uma redução salarial gravíssima em relação àquele empregado. E, conforme prometido no início da explicação, os empregados não podem receber unicamente suplementos salariais. Suplementos salariais são parcelas acessórias que não existem, em tese, sem o salário base. Primeiro, porque a obrigação de retribuição principal do empregado é do empregador. O empregador ele tem a obrigação de pagar salário, no mínimo, correspondente ao valor do mínimo legal. Artigo 7º, inciso 7 da Constituição Federal. Segundo, porquanto os suplementos salariais não substituem o salário base, apenas se constituem um reforço extra da remuneração. E terceiro, pois a redação do próprio artigo 457 da CLT estabelece a relação suplementar das gorjetas, portanto, de uma maneira mais abrangente, dos suplementos salariais, quando menciona que a remuneração compreende, além do salário devido, aqui entendido como salário base, e pago diretamente pelo empregador, as próprias gorjetas. Então, há uma relação de suplementariedade entre as gorjetas e os salários ou as parcelas retributivas pagas diretamente pelo empregador. Nós temos 4 tipos de suplementos salariais: as gorjetas, as deltas, o direito de arena e o bicho. O direito de arena até a Lei 12.395, porque a partir desta lei houve alteração da natureza jurídica do direito de arena, que passou a ter natureza civil. Aqui é só uma representação para vocês entenderem.
A maior parte dos empregados recebe só esse núcleo maior aqui, esse círculo maior, que é o salário base. Via de regra, um salário muito parecido com o mínimo, porque, infelizmente, a lógica que vigora atualmente, né, no mercado de trabalho, dentro de um regime capitalista, né, de digamos, um contexto em que o liberalismo tem demonstrado bastante fôlego, é que os empregadores vão pagar, né, via de regra, para a maior parte dos empregados, o mínimo possível permitido, dentro daquele contexto. Mas é possível também que, além do salário base, o empregado receba complementos salariais, que complementam a remuneração daquele empregado. E, finalmente, ainda é possível que o empregado receba suplementos salariais de terceiros. Gorjetas, gueltas, direito de arena e bicho. Vamos falar de cada um deles. Talvez o suplemento salarial mais comum sejam as gorjetas, que são aquelas parcelas remuneratórias pagas por terceiros a garçons e demais empregados, né, de estabelecimentos de alimentação e também no ramo hoteleiro. Então, uma definição interessante é: as gorjetas são os valores pagos por clientes espontaneamente ou por meio de cobrança pelos estabelecimentos de alimentação para premiar ou retribuir a boa qualidade dos serviços, destinado a remunerar os empregados, garçons e demais. Na verdade, o costume, e aqui é uma situação muito própria do Brasil, é que, independentemente do serviço, a gente acaba pagando. Mas a gente sabe que não é obrigatório, né? Há um costume de sempre pagar, porque a gente tem consciência de que talvez seja a parcela remuneratória mais significativa que o empregado de um ramo de alimentação ou hoteleiro vai receber. Né? O salário base, via de regra, é muito baixo, eles realmente ganham mais a partir das gorjetas. Houve uma série de mudanças, tá, da tratativa relacionadas às gorjetas, especialmente pela reforma trabalhista, mas algumas medidas provisórias recentes também tentaram modificar o regramento referente às gorjetas. Inicialmente, aquela medida provisória que veio logo em seguida a reforma, mas ela acabou caindo, então ela vigorou por muito pouco tempo, foi a medida provisória 808, e mais recentemente a medida provisória 905, que também caiu, né, que também não foi aprovada e referendada pelo Congresso. Então aqui a tratativa basicamente é aquela feita pela reforma trabalhista. Então vamos lá a algumas alterações. Primeiro que há um registro de que as gorjetas devem ser anotadas na carteira de trabalho, até para fins de recolhimento previdenciário. Então é importante que se coloque qual que é o percentual recebido a título de gorjeta, se é 10%, se é 6%, se é 5%. Né? Existem vários estabelecimentos que fazem sistema de pontos. Né? Então a gorjeta não vai só para os garçons, para quem atende, porque o serviço não é feito apenas por ele. É um serviço num restaurante, começa lá com o recebimento, né, dos clientes na porta, né, pela rotas, pelo metro, o que for, né, tem o pessoal da cozinha, né, e finalmente os que atendem a mesa, né, desde os comins até os garçons. Então tem muitos restaurantes que fazem um sistema de pontos, recolhe tudo a título de gorjeta e vai redistribuindo, né, esses valores a partir das funções executadas, né, e cada função tem um ponto diferenciado. Mas o fato é que é necessário que se registre na carteira de trabalho e previdência social qual que é o percentual recebido a título de gorjetas. E da média dos valores recebidos nos últimos 12 meses, porque essa média vai ser utilizada, né, para vários fins. Os critérios de rateio e distribuição devem ser pensados, né, em norma coletiva ou, na falta dessa norma coletiva, por Assembleia Geral dos empregados envolvidos. O restaurante, né, ou o empregador, ele tem autorização de reter parte das gorjetas
né? 20% para aquelas empresas que estão em regime de tributação diferenciada e 30% para aquelas que não estão, né, para fins de arrecadação de encargos sociais, porque as gorjetas vão repercutir em outras parcelas trabalhistas e sobre as gorjetas haverá recolhimento previdenciário também. Então, parte das gorjetas vão ser utilizadas para o recolhimento previdenciário e para alguns encargos trabalhistas e repercussão em outras parcelas. A súmula 354 do TST indica algumas parcelas em que não haverá a repercussão da gorjeta. Ou seja, as gorjetas não serão reflexos sobre essas parcelas. E quais são essas parcelas? Aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. Em outras palavras, quando o empregador for pagar um aviso prévio, ele não vai considerar a média das gorjetas. Quando ele for pagar um adicional noturno, ele também não irá recolher a parte relacionada às gorjetas, às horas extras e em repouso semanal remunerado. Mas, se ele for recolher, por exemplo, FGTS, incide gorjeta, 13º também, férias, porque são parcelas calculadas à base da remuneração e as gorjetas, elas integram a remuneração. Uma forma bem fácil de decorar, né, ou memorizar quais são as parcelas que as gorjetas não repercutem, é oferecida no livro do Luciano Martinez. Mais uma vez, o Luciano Martinez aqui nos salvando. E aqui ele coloca apanhe risos. O que significa isso? Não repercutirá sobre aviso prévio, AP, adicional noturno, AN, horas extras e risos. Para quem achou que era um sadismo, né, do autor, não era. Mas é uma forma de a gente memorizar de uma maneira um pouco mais simples. Cessada pela empresa a cobrança de gorjeta, ou seja, o empregador, né, dono de um estabelecimento de alimentação, ele pode ou não cobrar os 10% dos seus clientes, ele não é obrigado a cobrar sempre. Então, existem aquelas empresas que, como as gorjetas estavam repercutindo em outras parcelas, eles resolveram cessar. Isso é possível, não é possível? Bem, até é possível, como eu falei anteriormente para vocês. O empregador ele não é obrigado a cobrar a gorjeta dos clientes. Então, ele pode interromper essa cobrança, até em prol dos clientes. Mas, se os empregados já estavam acostumados a receber a gorjeta, pelo menos para aqueles empregados contratados antes da alteração feita pelo empregador, o empregador vai ter que incorporar a média dos últimos 12 meses. Então, vamos supor que a média das gorjetas tenha dado R$2.000. O empregador vai ter que começar a pagar diretamente esses R$2.000, porque, do contrário, nós estaremos diante de uma situação de redução salarial ilícita, salvo o estabelecido em convenção ou acordo coletivo. Então, pode ser que haja um tratamento diferente, né, da incorporação da média dos últimos 12 meses. Mas isso tem que ser negociado via convenção ou acordo coletivo. Para aquelas empresas maiores, com mais de 60 empregados, haverá necessidade de constituir uma comissão de empregados para fiscalização dos procedimentos de cobrança e distribuição da gorjeta. Verificar se está cobrando direitinho, se está sendo distribuída a gorjeta de forma, né, adequada, à luz do que foi combinado, né, pelas partes, por norma coletiva ou pela Assembleia Geral dos Empregados. E caso a empresa não tenha 60 empregados, né, aí haverá uma comissão intersindical para tal fim, portanto, formada entre representantes do Sindicato dos Trabalhadores e representantes dos sindicatos das empresas em alimentação. Caso sejam descumpridas as obrigações previstas no artigo 4º, parágrafo 4º, 6º, 7º e 9º do artigo 457, haverá o pagamento, né, de uma multa de 1,30 avos da média de gorjeta por dia de atraso, limitada ao valor do piso da categoria, com triplicação desse limite do piso da categoria, caso haja reincidência desse empregador. O que é considerada reincidência? É se ele descumprir um desses dispositivos, né, parágrafos 4, 6, 7, 9 do artigo 457, por mais de 60 dias no período de 12 meses. A título de gorjetas, me parece que isso
né, é o que se tem de mais relevante. Nós temos um segundo suplemento salarial, que são as gueltas. São valores pagos por fornecedores, terceiros, a empregados para incentivar as vendas. Costuma-se dizer que as gueltas, né, se iniciaram como uma prática do mercado farmacêutico. Então, alguns fornecedores, algumas indústrias farmacêuticas, para incentivar a venda dos seus produtos, pagavam diretamente aos balconistas das drogarias, caso eles, né, vendessem os seus produtos, ou batessem uma meta. Mas isso não se limita só ao mercado farmacêutico. Pode ser, por exemplo, que uma empresa de eletrônico diga o seguinte: olha, se você vender tantos equipamentos eletrônicos, né, eu vou te dar uma televisão, eu vou te dar 5 mil reais, vou te dar 10 mil reais, o que for, vou te dar uma viagem. Tá? Então, as gueltas podem ser valores em pecúnia ou em utilidades. Não há problema nenhum em relação a isso. Agora, o TST tem entendido que as gueltas, elas se assemelham muito às gorjetas. Então, por isso, né, elas acabam repercutindo nas mesmas parcelas e não repercutindo também, né, no aviso prévio, no adicional noturno, nas horas extras e no repouso semanal, à luz da súmula 354, que aqui será aplicada analogicamente. E aqui eu cito, né, um precedente para ilustrar a semelhança entre gorjetas e gueltas. Nós temos um terceiro suplemento salarial, que é o direito de arena, antes da Lei 12.395 de 2011, que alterou a redação do artigo 42 da Lei 9.615 de 98. O que é o direito de arena? É aquela parcela. Ainda existe o direito de arena, só houve mudança, né, da sua natureza jurídica e do valor. Mas é aquela parcela que suplementava os salários dos atletas a partir do pagamento pelos clubes a que esses atletas estavam vinculados, de 20% dos valores arrecadados dos direitos de transmissão e retransmissão do espetáculo desportivo. E aí esse valor, né, de 20% era distribuído em partes iguais aos atletas envolvidos no espetáculo, inclusive os que estavam no banco. Então vamos supor um time de futebol da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos supor que esse time, ao longo do campeonato, sempre teve 20 atletas. Antigamente, eles iriam receber 20% do que os clubes recebiam, né, para veiculação dos direitos de transmissão e retransmissão. Então, vamos supor que a Globo tem, né, a exclusividade para transmitir o Campeonato Brasileiro. E pagou lá para o time A, sei lá, 50 milhões de reais. Então, 20% desses valores, 10 milhões, seriam distribuídos entre os atletas daquela equipe que participaram dos jogos, independentemente deles terem jogado. O importante é eles estarem ali, né, na arena, por isso que é direito de arena. Então, os que estão no banco também recebem por aquele jogo. Agora, os que não foram relacionados, não recebem. A partir da Lei 12.395 de 2011, que alterou a Lei 9.615 de 98, o artigo 42, né, o direito de arena passou a ter natureza jurídica civil. Então, passou a não ser mais um direito, digamos assim, de natureza remuneratória, embora ainda conexo ao contrato de trabalho, já que decorre do contrato de trabalho do atleta profissional. E aí houve uma mudança também nos valores. De 20%, houve uma redução para 5% dos valores arrecadados dos direitos de transmissão. E antes era o clube que pagava diretamente, agora passa a ser o sindicato dos atletas profissionais é que faz esse tipo de serviço. Há um questionamento se isso não estaria ofendendo a autonomia do sindicato, porque o sindicato tem nada a ver com isso, né? Ele não pode ser obrigado a
ter a responsabilidade de apenas distribuir esses valores. Mas a lei assim estabelece. E também nós temos aqui um outro suplemento salarial relacionado, né, ao futebol. Na verdade, a gente poderia até dizer relacionado a atletas profissionais, né? A gente fica muito focado no futebol, mas é uma prática que, em tese, pode ocorrer com qualquer atleta profissional, especialmente daqueles de esporte coletivo, né? De competições de esportes coletivos, mas não necessariamente assim. E o que é o bicho? O bicho, né, não é um animal, mas é algo que alguns também conhecem como mala branca. Seria um incentivo financeiro dado a atletas de outra equipe para que eles ganhem uma determinada partida que vai favorecer quem está pagando. Existe todo um componente ético relacionado ao bicho, porque me parece que dentro de uma competição, até por uma questão de ética e de respeito com todos, né, participantes, com todas as equipes, uma equipe tem que jogar uma determinada partida sempre para ganhar. Então ela não deveria receber um incentivo financeiro de outra equipe para ganhar uma partida. Ela simplesmente deveria, né, ganhar essa partida, fazer o melhor possível em todos os jogos. Mas é uma prática que, embora não seja regulamentada, né, é uma prática que ocorre, infelizmente, especialmente nos bastidores. Tá? E caso isso ocorra, caso esses atletas profissionais recebam essas parcelas, nós estaríamos diante de um suplemento salarial, porque é uma retribuição aos serviços prestados por trabalhadores pagos por um terceiro. Paga, né? A retribuição paga por um terceiro. Então se encaixa exatamente no conceito de suplemento salarial. Meus amigos, esses são, digamos, os assuntos mais importantes referentes a suplementos salariais. Na aula que vem, nós iremos falar sobre salários, né, que podem ser pagos em bens ou serviços, para seguirmos tratando de um outro grupo bastante grande, que são das parcelas de natureza não remuneratória. São parcelas pagas, né, no contexto do trabalho, mas que não têm esta finalidade retributiva. Eu agradeço muitíssimo a paciência de todos os senhores e até o nosso próximo encontro.